Olá pessoal, feliz dia de hoje para vocês, espero que vocês estejam muito bem e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre emagrecimento eficiente. Meu nome é Rodrigo Mendanha, sou nutricionista, trabalho com a nutrição holística e hoje eu vou te contar sobre toda essa história de um emagrecimento realmente eficiente, definitivo e sustentável. Para a gente começar a entender toda essa ideia, o que eu quero te mostrar, o emagrecimento ele é possível. O emagrecimento ele é algo que muita gente procura, mas pouca gente entende. Para que esse emagrecimento seja realmente eficiente, ele precisa ser feito por etapas, ele precisa ser feito por processos. E no meio desses processos, a pessoa que está buscando esse perfil novo de saúde, de estética, de mentalidade, essa pessoa ela precisa pensar na primeira ideia, que é o seguinte: não é sobre o quanto de peso você perde, é sobre o quanto de vida que você ganha, é sobre o quanto de energia que você ganha, é sobre a sua disposição, a sua vontade de viver, a sua possibilidade de produzir mais no seu trabalho, na sua família, nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus objetivos. Você precisa de energia para isso. Não é sobre quantos quilos você precisa perder, é isso que a gente precisa desmistificar. É sobre o processo, é sobre o caminho que você vai trilhar. Eu quero te ajudar com esse vídeo para que você comece a entender que é muito mais simples do que você imagina. Não é fácil. Simplicidade é diferente de facilidade. Não quer dizer que vai ser fácil o caminho, mas também não quer dizer que vai ser difícil. Vai ser um caminho desafiador. E tem algo que eu aprendi com os alimentos orgânicos, com os sistemas agroflorestais, o processo de cultivo e colheita de um alimento. E sabe o que foi que eu aprendi? Que entre o cultivo, entre você colocar a semente e você colher aquele alimento já pronto para ir à sua mesa, aquele alimento que passou por diversas etapas, diversos processos. Então, entre o cultivo e a colheita, existe o crescimento. E esse crescimento, ele serve também para você. Ele serve para nós como seres humanos. Entre o cultivar e o colher, você precisa crescer. Se hoje, você que está me assistindo, se você está em um peso que você realmente não gosta, que não te faz bem, isso não tem só a ver com peso, tá? Com o quanto que a balança te mostra. A gente vai desmistificar também a questão da balança. Se você não realmente, sabe, não se sente bem com você mesma, com você mesmo, não gosta daquilo que você vê no espelho, e obviamente por um padrão métrico, você sabe, e os seus médicos, as pessoas que cuidam de você, nutricionista, o médico, outros profissionais de saúde, sabem e te colocam em uma reflexão de que talvez esse peso não esteja adequado, talvez esse peso não seja o adequado para suas condições e para as condições saudáveis de uma pessoa. E tá tudo bem, é isso que eu quero te falar, tá tudo bem. Não existe essa história de peso ideal, de meta rápida a ser atingida. Sim, você tem um peso que se adequa às suas questões de saúde, aos parâmetros de saúde que você precisa. E o terceiro ponto é um peso que você se sinta bem, que você se sinta leve, que você se sinta com energia. E não é a balança que vai te mostrar isso. Esse é o primeiro mito, só para que vocês entendam. O peso na balança, ele diz respeito a músculo, gordura, água e massa óssea. Basicamente, muitas pessoas me perguntam: Rodrigo, meu Deus, eu acabei com tudo, eu acabei com o meu plano alimentar, comi um bolo de chocolate no final de semana, comi uns pedaços de pizza, acabei com tudo? Não, tá tudo certo, não tem problema nenhum, se isso for uma exceção. E dentro do processo de emagrecimento, você, juntamente com o seu nutricionista, juntamente com o profissional que te acompanha, você vai esquematizar um plano que você consiga ter adesão, você consiga fazer, e ao mesmo tempo, dependendo da sua condição de mentalidade atual, você vai ter mais momentos de exceção, os momentos de regra já vão estar bem estabelecidos. Então tudo depende. A nutrição, a ciência do emagrecimento é a ciência do depende. Como assim, Rodrigo? Você está falando que emagrecimento pode não existir? Não é isso. O que eu quero dizer é, o emagrecimento ele é individual para cada pessoa. Cada pessoa passa pelo seu processo de emagrecimento. Cada pessoa vai trilhar
a sua jornada. Isso diz respeito a quais os alimentos que vão estar nesse plano alimentar, qual é o tipo de atividade física que essa pessoa vai fazer e qual acompanhamento, a periodização que esse profissional da educação física vai colocar nessa estratégia, quais são as estratégias multidisciplinares que vão acontecer para esse processo de emagrecimento. Então, primeiro ponto, entre o cultivo e a colheita existe o crescimento. Você precisa crescer para se tornar uma nova versão. Não para se tornar outra pessoa, porque você vai sempre ser a mesma pessoa, mas você ganha competências novas. Vou fazer uma analogia muito simples e muito eficiente para que você consiga entender a ideia que eu quero te passar. Na academia, no exercício físico, ou mesmo no processo de emagrecimento, você precisa treinar músculos para ganhar músculos. Então você precisa treinar a sua musculatura, os seus músculos, para que exista um potencial de mudança, exista um potencial de aumento naquele volume muscular, porque você está dando mais necessidade para ele. Então tudo depende da necessidade que você gera, a cinética mecânica que existe ali no potencial de contração é incrível, mas você precisa ir para academia, você precisa treinar, você precisa exercitar esse músculo. E o músculo que eu quero que você exercite nesse momento é o músculo do crescimento, da aceitação do crescimento. Eu vejo muitas pessoas que chegam no consultório, eu tenho muitos pacientes que começaram com 140 quilos, com 130 quilos, um processo de reeducação alimentar, um processo de emagrecimento sustentável, e hoje tem um resultado incrível. Perderam 40 quilos, 30 quilos, 20 quilos. Por quê? Porque entenderam que esse processo precisa ser um processo de crescimento. Então, entre nessa jornada, mergulhe nessa trilha com a cabeça de querer crescer. O que eu preciso aprender? Qual músculo eu preciso exercitar? Emocional, mental. Talvez você não tenha o músculo do controle da ansiedade, do domínio da ansiedade bem exercitado. Então você vai se ver em situações de ansiedade e vai querer comer mais. Por outro lado, você às vezes não tem um músculo, a compulsão alimentar bem equilibrado. E aí você vai se deparar com a situação de compulsão alimentar. Então esses músculos são músculos que na nossa jornada de emagrecimento precisam estar sendo exercitados. O segundo ponto é, o emagrecimento não depende de qual estratégia nutricional você está fazendo. Você pode emagrecer em uma dieta low carb, você pode emagrecer numa dieta plant-based, você pode emagrecer em uma dieta X ou Y. Não importa qual estratégia nutricional que você está abordando, mas sim uma questão de redução do consumo calórico, associadamente com o aumento do seu gasto energético. Então é uma balança, é um pêndulo. Você precisa gastar mais e consumir menos. Então esse fluxo de entrada de energia, ele precisa acontecer da seguinte forma: sair mais energia, liberar mais energia, então você precisa gastar mais, e por outro lado, você precisa consumir menos. E quando eu digo consumo diminuído, eu não estou querendo dizer qualidade, e sim quantidade. Aí é que muitas pessoas se confundem no processo de emagrecimento, porque existe um tabu de que para a gente emagrecer a gente precisa cortar um monte de coisa. Não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que esse processo acontece. O que eu quero te dizer é, dá para você emagrecer comendo tudo que você gosta. Sério, Rodrigo? É verdade isso? Eu consigo emagrecer comendo tudo que eu gosto? Sim, você consegue. Posso te garantir. Nessa balança, nesse pêndulo, no qual você está gastando mais, então atividade física bem orientada pelo seu profissional da saúde, da educação física, sua alimentação bem equilibrada com o seu nutricionista, o seu médico com toda a abordagem da medicina do estilo de vida, da medicina integrativa e preventiva. Então essa união vai te conduzir para um caminho do emagrecimento, para um caminho do emagrecimento sustentável. E eu não posso me esquecer de inserir nesse trabalho multidisciplinar também o psicólogo ou o psiquiatra, porque esse trabalho ele precisa ser holístico, esse trabalho ele precisa ser multifocal. Não vai funcionar só com o nutricionista, não vai funcionar só com o educador físico e nem só com o médico. Precisa dessa união. Então procure profissionais capacitados e procure profissionais que tenham identificação com você. É isso que eu te indico, que você busque profissionais que nutram muito mais do que só o seu físico, que nutram também a sua mente, o seu espírito, a
sua energia. No processo de emagrecimento, no qual você tem um gasto aumentado e um consumo diminuído, você tem o que a gente chama de restrição calórica, que vai te conduzir para gastar as suas fontes de energia que estão em reserva. Então, nesse processo, você vai utilizar glicogênio, você vai utilizar ácidos graxos. A nossa ideia é que você não utilize aminoácidos, que você tenha uma alimentação realmente equilibrada para poder utilizar aquele glicogênio muscular para gerar energia, para gerar força, para você treinar bem, para você exercitar seu músculo. E o consumo de energia que está chegando através da alimentação vai ser um consumo de energia com qualidade, com nutrientes, não com quantidade. Sim, nós precisamos reduzir a quantidade de comida. Você está passando por uma restrição calórica e uma restrição energética. Você está gastando e você está consumindo menos. Mas você precisa ter nutrição nesse meio. Você precisa se nutrir. Então, quanto mais corpo, quanto mais vida, quanto mais diversidade você tiver no seu prato, mais nutrientes esse prato vai conter. Então, perceba, nós começamos falando da mentalidade de crescimento, nós passamos para a ideia principal que gira em torno do emagrecimento, que é a restrição calórica e energética, com esse aumento do nosso gasto e essa diminuição do nosso consumo. Esse é o princípio básico, esse é o princípio estrutural de toda a nossa ideia. Porque muitas pessoas acabam acreditando que o emagrecimento ele vai vir de uma estratégia cetogênica, de uma estratégia low carb, de uma estratégia paleolítica. Perceba, todas essas nomenclaturas eu estou falando estratégia e não dieta. Porque dieta é o modo de se alimentar, o modo de vida relacionado com o que você come. E sinceramente, você não vai viver a sua vida em uma low carb, em uma cetogênica. Essas estratégias são pontuais, são estratégias que, bem inseridas dentro do seu contexto de vida, ao longo da sua vida, a ideia é sempre estar rodando estratégias, é sempre estar fornecendo estímulos diferentes para o seu organismo, tá melhorando a sua capacidade, não só celular, não só a sua capacidade das células receberem, processarem e conseguirem realmente produzir energia, mas que você consiga fazer todo esse processo pensando nas etapas que existem nesse processo. Então, no emagrecimento, eu posso ter uma fase de uma estratégia low carb, eu posso ter uma fase de 1, 2, 3 semanas de uma cetogênica, depois introduzir 5 dias, 1 semana de uma dieta plant-based, à base de plantas, com um perfil mais low food maps, excluindo ou evitando ou diminuindo aqueles alimentos que geram distensão abdominal, inchaço, estufamento. Então perceba, são etapas do processo. As pessoas pensam assim, eu preciso emagrecer 10 quilos, eu vou conseguir emagrecer 10 quilos em 2 meses, em 3 meses, rápido, prático. Eu te digo o seguinte, esse é um ponto muito importante do nosso vídeo. O que eu quero te dizer é algo que eu tenho certeza que se você levar para o coração, se você trouxer essa energia com realmente compaixão de si mesmo, de si mesma, eu tenho certeza que você vai iniciar com o pé direito, quiçá com os 2 pés, o seu processo de emagrecimento. Eu tenho certeza, e eu vejo isso na minha prática, que as pessoas que buscam emagrecimento já passaram por diversos tipos de dieta. Dieta da lua, dieta da uva, dieta da melancia, dieta da sopa, dieta do ovo. E notem, nada disso funcionou. Nada disso funcionou. Por que não funciona, Rodrigo? Sendo que eu tô fazendo uma restrição calórica, sendo que eu tô fazendo uma restrição energética, sendo que às vezes eu tô treinando mais. Poxa, eu emagreci 10 quilos. Eu emagreci quando eu fiz essa dieta. Mas eu te pergunto, você teve sustentabilidade? Você não teve sustentabilidade. Provavelmente você ganhou tudo que você perdeu, porque a grande parte do que você perdeu foi de água e não de gordura, porque para você perder gordura, foi como eu falei, essa oxidação da gordura depende de vários processos. Então, as pessoas se frustram nessa situação e, infelizmente, acabam indo para um caminho que não vai reproduzir resultado. E todos vocês querem resultados. E todos vocês estão assistindo esse vídeo porque estão buscando algum tipo de transformação. Eu volto só um pouquinho no que eu falei no vídeo e digo o seguinte, a gente precisa periodizar essa alimentação, esse exercício físico e essa possibilidade
de emagrecimento. Então, não acredite que em 1 mês, em 2 meses, você vai emagrecer absurdamente. Tem pessoas que emagrecem, sim, tem casos, mas são casos específicos e, como eu falei, tudo depende. Você não sabe, e eu também não sei, como o seu vizinho, como a sua prima, como o seu tio, como eles funcionam por dentro. Cada um funciona de uma forma, da maneira mais didática possível, para não entrar em termos biológicos e bioquímicos. Cada um funciona de uma forma específica. Então não trate o emagrecimento da Júlia como o emagrecimento da Maria. Não trate o processo de emagrecimento do Pedro como o processo do João. Cada um tem o seu processo. E você tem o seu processo. Mas a analogia que eu faço é o seguinte: no processo de emagrecimento radical, no processo de emagrecimento que você se priva das coisas que você gosta, no processo de emagrecimento que você quer resultado rápido, esse é o problema. Todos nós queremos resultados rápidos. As pessoas acreditam que ao estalar os dedos, elas vão ter resultado. E não é assim que as coisas funcionam. Você ganhou 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos em quanto tempo? Não foi em 1 mês. Não foram 2 meses que reproduziram esse resultado. Então é isso que eu preciso que você entenda. As suas células, para elas começarem a responder positivamente à sua alimentação mais equilibrada, ao seu exercício físico priorizado, a sua mente que está melhorando, está mudando, está sendo construída, lapidada. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o emagrecimento que vocês tanto buscam está escondido nas entrelinhas do que vocês não querem fazer, que é passar pelo processo. De verdade, com todo o meu coração, todos os meus pacientes, inúmeras pessoas que vieram, que chegaram até mim com obesidade, com sobrepeso, às vezes uma obesidade grau 2, grau 3. A maioria dessas pessoas não acreditavam que o processo ele é mais gostoso do que o resultado. Ele é mais inspirador do que o resultado. Porque quando você chega no resultado, você pensa assim: incrível, conquistei essa façanha e agora eu quero dar os próximos passos. A gente comemora, e eu preciso que você comemore as micro e as macro vitórias. Mas, perceba, quando a gente chega em um resultado, a gente já está buscando outro resultado. Isso é do ser humano, não tem problema algum. A gente sempre está querendo evoluir, progredir, ir para o próximo nível. Mas, entretanto, porém, a ideia que eu quero te passar é que nesse caminho do crescimento, nesse caminho evolutivo, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Você vai se tornar uma pessoa muito mais forte. Você vai se tornar uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais equilibrado. Sabe por quê? Porque nesse caminho, nessa trilha, você vai errar, você vai acertar. Nós esperamos que você acerte muito mais do que você erre. Você vai cair, você vai levantar. Às vezes você vai se perder nesse caminho e vai se encontrar de novo. Mas você está trilhando, você está se dispondo a ser diferente. Então, resultados sustentáveis são conquistados com paciência, resiliência e persistência. Tudo isso resumido à constância. Você não precisa ser perfeito no seu plano alimentar. Você não precisa, às vezes, fazer tudo com 100% de maestria. Porque nós somos seres humanos e estamos aptos a errar, a não querer fazer, às vezes ter preguiça, às vezes se chatear por uma situação e descontar na comida, e tá tudo bem. Mas agora, você precisa ser constante. Ao longo de 7 dias, você precisa ter uma constância numa alimentação saudável. Porque se você fizer 2 dias e depois deixar pra lá, não é constância. Então, nesse sentido, o que os estudos científicos mostram, o que a nossa literatura científica mostra, é que resultados que perduram. Pensa assim, depois de 1 ano de um processo de emagrecimento, você perdeu 10 quilos. Vamos colocar aí, sem contar janeiro e dezembro. Foram 10 meses, você perdeu 1 quilo por mês. 1 quilo por mês é possível? É muito possível. Então, em 10 meses, se você tiver perdido 10 quilos, e se eu te perguntar hoje, com o peso que você está hoje, se você perdesse 10 quilos, você eliminasse, porque quem perde acha, então você não vai perder, você vai eliminar esses 10 quilos. Você vai derreter essa gordura. Você ganharia mais vida? Você se sentiria melhor? Você olharia para o espelho e gostaria mais do que você está vendo? Eu tenho certeza que sim. O que os estudos mostram é que resultados sustentáveis, eles vêm de atitudes, comportamentos, hábitos saudáveis. E não de uma dieta específica, de um suplemento milagroso. Isso tudo realmente não faz efeito. O que faz efeito é um estilo de vida equilibrado, esses hábitos de vida,
alimentação, sono, exercício físico, gerenciamento de estresse, prazer e satisfação no trabalho, na carreira, esses elementos vão reproduzir esse emagrecimento sustentável. Então percebam, nós falamos dessa mentalidade de crescimento, passamos pela restrição calórica e energética que precisa acontecer para que esse emagrecimento ocorra, discutimos sobre as estratégias nutricionais e o termo dieta, que eu realmente não acredito que uma dieta funcione, porque dieta é feita para fracassar. A dieta ela existe para que não dê certo. Agora, a estratégia ela é feita por um determinado tempo, por um determinado espaço de tempo. Você verifica os resultados e roda essa estratégia. E varia esse estímulo metabólico, bioquímico, fisiológico. Então, pessoal, no emagrecimento, às vezes a gente quer entrar em uma gaiola e falar assim, não, eu vou fazer a dieta do ovo, eu vou comer só ovo, entendeu? Vou ficar uma semana assim e vou emagrecer horrores. Tudo bem, no final dessa semana você talvez até tenha emagrecido, mas esse emagrecimento ele foi forçado, ele foi restritivo, ele foi radical. Você estava feliz nesse processo? Fala a verdade. Você estava alegre nesse processo? Você estava gostando de ficar comendo só ovo todo dia? A gente consegue fazer isso, mas não é saudável emagrecer dessa forma. A forma saudável de emagrecer é a forma leve, é a forma pacífica de fazer isso acontecer. Então percebam, na dieta você tá como um passarinho, você tá engaiolado dentro de uma gaiola e você tá querendo sair, você tá querendo ser livre, você tá querendo desfrutar da existência. E por outro lado, quando você está em um plano alimentar equilibrado, saudável, colorido, prazeroso, você gosta de comer, você vai emagrecer. Se existir aquele saldo energético que eu falei para vocês, um saldo energético que você consome menos e você gasta mais, você vai emagrecer. Mas agora eu digo o seguinte, nossas células precisam de tempo para que esses processos ocorram e que para que você emagreça com saúde e com sustentabilidade. Finalizando o nosso vídeo, gostaria de ressaltar um ponto muito importante que às vezes é deixado de lado e às vezes nós não percebemos a importância das cores no nosso plano alimentar. As cores estão diretamente relacionadas aos nutrientes. Então, a nossa avó falava assim, tem uma alimentação colorida, quanto mais cor tiver no seu prato, mais vida tem ali. E isso é pura verdade. Tem um padrão de pessoas que emagrecem e têm resultados para a vida toda, de uma forma leve, de uma forma serena, como eu falei para vocês, são pessoas que aprenderam a mergulhar em um universo novo. Esse universo novo é o universo dos vegetais, das frutas, das hortaliças. A gente sabe, pessoal, eu sei que vocês estão se identificando agora nesse momento, vocês sabem que vocês precisam comer esses alimentos, frutas, vegetais, hortaliças, só que às vezes a gente não sabe como fazer. Tá, Rô, eu sei que eu preciso comer cenoura, eu preciso comer maçã, eu preciso escolher ali mais os orgânicos, priorizar esse tipo de alimentação mais saudável, na regra, e ter ali alguns momentos de exceção. Esses alimentos que, por apresentarem cores diferentes, detêm diferentes nutrientes, eles são os melhores aliados nesse processo. Então, a cor de um alimento mostra que ali existe vida, ali existe potencial de energia vital. Então, varie e diversifique mais a sua alimentação. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de levantar só o último ponto, que é o relacionamento com o alimento. Você briga com o alimento, você discute com o alimento, você tem raiva do alimento, ou você tem uma relação saudável, uma relação boa com o alimento? Se você sai do plano alimentar, às vezes você comeu uma pizza, um bolo, comeu algo que não, dentro de um contexto nutrição, de nutriente, talvez não seja tão adequado. Mas em termos de saúde, talvez seja importante a gente repensar no que a gente acredita ser saúde de verdade. Se você come um bolo que foi feito pela sua avó, que tem aquela herança afetiva, que tem aquele carinho, aquele amor incondicional ali envolvido, qual é o problema de você comer uma vez ou outra? De você se dar esse prazer afetivo, psicológico. Então, quem consegue emagrecer de verdade, o emagrecimento eficiente, é quem começa a se relacionar melhor com os alimentos. Então pense nisso.
como você está se relacionando. Você está brigando com a comida ou você está realmente construindo uma saúde através de uma alimentação realmente consciente e conectada? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, se alguém que você conhece que sempre quis emagrecer e nunca teve um direcionamento ou nunca ouviu todos esses conselhos que eu estou passando aqui para vocês, toda essa experiência, essa vivência de prática pessoal e profissional, compartilhe esse vídeo. Diariamente e semanalmente nós temos gravado, produzido conteúdo de qualidade para vocês, conteúdos transformadores, conteúdos que podem ser assimilados, internalizados, gerarem resultados. Então eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui, deixo aqui o meu muito obrigado. Namastê.